Mas, enfim, tem uma coisa que está mais preocupante aí, que vai ter que ter o deadline antes disso, que é o teto da dívida, né? Teto da dívida que eu comentei aqui no último vídeo, que andei vendo uns vídeos, uns discursos, com discursos dos principais senadores e deputados que estão aí, o presidente do Congresso, né? E cheguei à conclusão que vai ser aprovado. Quer dizer, Sim, sim, eu não como tenho sempre dúvidas. foi aprovado, vai ser aprovado. E em sendo aprovado, eu quero crer que não tem mais problema, né? Porque com a maquininha na mão, o dólar ainda sendo a reserva mundial, e eu digo ainda sendo porque eu acho que dessa vez ele está sendo seriamente ameaçado, né? Porque nós nunca ouvimos falar de desdolarização, não é mesmo, André? E também É, a nunca gente, vimos falar de dólar como weaponizado, né? Weaponização com dólar. Então, isso aí, só de estarem aí na boca do povo, essas palavras, já mostra que está tendo. Quer dizer, o dólar tá com um problema aí. Eu não sei se é problema, mas ele está passando por uma fase que ele vai ter que mostrar a credibilidade dele aí, né? Logo mais eu aí. vejo nessa questão do dólar e essas iniciativas, esses ruídos internacionais com relação à desdolarização. Eu venho acompanhando isso já há uns 2, 3 anos, especialmente depois de eu ter visto um gráfico com as exportações de petróleo da Arábia Saudita para a Rússia e para a China, há uns 2, 3 anos atrás. E elas. Petróleo para a Rússia, não, porque a Rússia. Perdão, a Rússia ela exporta petróleo, mas exportações de petróleo da Rússia e da Arábia Saudita para a China, não da Rússia para a China, da Arábia Saudita para a Rússia, Arábia Saudita e Rússia para a China. E elas Assim. tinham dado um puta de um salto durante justamente o mandato do Donald Trump, quando ele se estranhou, né? Começou a guerra comercial com a China. E aí a China, né, meio que talvez tenha sido pega de surpresa com aquele discurso de America First, etc. E aí, sabe Deus o que rola nos bastidores, mas uma coisa ficou clara: o salto de exportações de petróleo da Arábia Saudita para a Rússia, né, que o Putin com certeza já estava no radar do Putin e dos Estados Unidos, essa nova Guerra Fria. E a China, né, uma nova Guerra Fria, a princípio iniciada aí pelo Donald Trump, é natural, então, essa aliança de Rússia e China, e, de alguma maneira, eles cooptaram a Arábia Saudita, e eu até tentando, dentro dos meus conhecimentos aí de história, etc., e com a ascensão do MBS, né, Mohammed bin Salman, que é o sobrinho lá do rei, e que ele, inclusive, depois oficializou ele como o executivo, né, o líder do governo saudita, um cara novo que mandou, né, matar e esquartejar um dissidente lá na embaixada da Arábia Saudita na Turquia. Eu vi que esse cara ele veio meio que não só para modernizar a Arábia Saudita, como a gente viu em tantas revistas na Europa e nos Estados Unidos durante esse período de ascensão dele, né? Mas também de repente quebrar aquele vínculo quase que de vassalagem da Arábia Saudita com os Estados Unidos. E com isso foi a primeira vez que eu vi uma turbulência aí em relação ao dólar, porque depois que o dólar saiu do padrão ouro, durante o governo Nixon, e logo na sequência, com a primeira crise do petróleo em 73, foi instituído aí, foi a grande sacada do Kissinger, justamente com o Reino Saudita, foi instituído aí o padrão, em vez de padrão ouro, padrão petrodólares. E o dólar tem sido, né, o Oriente Médio, o dólar em si, o dólar, a mãe de todas as commodities, tem sido aí motivo aí de movimentos geopolíticos há décadas, né, motivo de guerras, enfim, de uma série
de acontecimentos que afetam o mercado no mundo todo, né? Quando tem problema no Oriente Médio, o mundo inteiro sente. Vide aí, uma das armas de guerra do Putin foi justamente gás, petróleo, né, para a Europa. Então, esse movimento começou, na minha opinião, com a Arábia Saudita, a Rússia e China, e agora, com o estresse maior da guerra da Ucrânia, com apoio da China, apoio talvez dissimulado, mas apoio da China para o Putin, e a China querendo conquistar o espaço aí dos Estados Unidos de potência hegemônica até 2049, né, e reconquistar Taiwan até talvez 2029, 28, já se fala talvez 25 ou 26, e ela está observando bastante como estão agindo todas as potências aí ocidentais, a OTAN, Estados Unidos, a Europa, principalmente com relação às sanções, com relação ao sistema financeiro, né, que os Estados Unidos é o dono do SWIFT, é o dono do Banco Mundial, é o dono do FMI, né, então, na prática acaba sendo o dono da ONU, né, porque se ele veta, nada é aprovado, assim como China e Rússia. Então, acho que a China já vem se movimentando para se preparar para, se for invadir Taiwan, que é uma certeza, ela não ter um estresse tão grande em termos de sistema financeiro, de ficar isolada do resto do mundo, né, como os Estados Unidos fez com a Rússia, mas que, no final, a China está dando, a China, a Índia, outros países estão dando vazão aí às commodities russas e dando fôlego aí para o Putin manter essa guerra. Mas eles estão, pela primeira vez agora, eu entendo que vai ter uma tentativa de derrubada de um império. Assim como a Segunda Guerra Mundial, apesar da vitória inglesa, a Segunda Guerra Mundial derrubou o Império Inglês, né, destruiu por completo o Império Inglês, que já tinha ficado bastante fragilizado depois da Primeira Guerra Mundial por conta das dívidas, reconstrução da Europa, tudo mais. Os Estados Unidos assumiram essa liderança em 45 e agora a China vem para tentar tirar essa liderança e, nesse caso, desdolarizar a economia mundial é mandatório. A minha preocupação realmente é com a Arábia Saudita e com China e Rússia. Quando outros países falam de desdolarização, como, por exemplo, Lula, outros países de esquerda da América Latina, para mim é só narrativa, eles não têm poder e na boa, não, sem querer parecer vira-lata, eles não têm influência política nenhuma no mundo para isso fazer alguma diferença, né? Então, mas é preocupante essa desdolarização, essa tentativa da China de desdolarizar, porque isso é parte de um movimento quase que militar, né, de guerra, é fundamental, é necessário. Ela não pode ir para uma guerra sabendo que, de repente, ela, como a segunda maior economia do mundo, que depende de importação e exportação, ela não pode ir para uma guerra, de repente, não ter como, né, receber pagamento em dólar, etc., né? Então, Ou os seja, próximos anos vão ser interessantes nesse aspecto do dólar. Eu vejo pelo aspecto justamente da China e a questão de a busca pela hegemonia militar, econômica, etc. Eu não vejo tanto pela questão de inflação, de impressão de moedas, porque AAA, enfim, a questão aí da aprovação aí do teto da dívida, isso aí, esse lenga-lenga rola todo ano, com exceção de uma época no governo Obama, que eles levaram isso, esticaram isso ao máximo, chegaram a ter que dar shutdown em algumas repartições públicas federais, né? Mas isso aí vai ser aprovado. Eu acho que eu não estou nem acompanhando assim de perto, porque para mim é quase que uma certeza, vai ser aprovado e que, tipo assim, se alguém está acompanhando, acredita que na hora que for aprovado a bolsa vai embicar para cima, eu acho que pode acontecer exatamente o contrário, né? Embicar para baixo. by the rumors of the fact. Exatamente. Esse é um ditado velho do mercado.